Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do querido Piauí, né? Quero aproveitar e agradecer a todos que estão conectados conosco através do YouTube, das redes sociais. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações. Lembrando que você pode ouvir também no seu tocador preferido. Todos os nossos podcasts estão disponíveis e no seu tocador preferido. Vamos lá, gente, sem mais delongas. Hoje estamos aqui com ele, que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, médico, ortopedista, ele que é também líder, o principal líder, né, do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do nosso estado, do Piauí. Ele tem muitas histórias incríveis para contar e hoje vocês vão ouvir tudo que ele tem para contar, porque ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Muito prazer. Primeiro, falar assim, o nome do podcast é maravilhoso, né? Meu querido Piauí, isso aí representa Obrigado. tudo que a gente acredita, que a gente gosta. E é do Piauí para o mundo, né? Afinal de contas, agora a gente, com essa rede disponibilizada em várias plataformas, tudo que a gente conversa aqui, todas as ideias, todos os sentimentos, chega, não é só no Piauí, chega em todo o Brasil, chega nos outros países. Os piauíes que têm esse saudosismo, né? Estão vivendo em outros países, estão acompanhando também a nossa história e nosso trabalho aqui dentro. Ah, isso é muito importante. Como diria o João Cláudio Moreno, tem piauiense por aí, em todos os lugares do Brasil, do mundo, tem gente assistindo e isso é muito bom, é muito importante. Quem não está assistindo está ouvindo, né? Doutor Vinícius, eu queria começar esse podcast, esse bate-papo incrível aqui com o senhor, perguntando, né, e ao mesmo tempo, para quem está em casa, para quem está assistindo ou ouvindo esse podcast, eu queria saber um pouco mais da sua trajetória lá no início, né, como médico, né, ortopedista, e antes de ser deputado estadual, como médico, a experiência do doutor Vinícius, né, os casos que a gente sabe que daqui a pouco ele vai contar muita coisa boa para a gente aqui nesse episódio. Queria que o senhor contasse um pouco como foi que o senhor decidiu, como foi que surgiu, né, essa decisão para se tornar médico, né, que acredito que mais do que uma decisão, uma missão de vida. Eu sou natural daqui de Teresina, nascido na Evangelina Rosa, batizado aqui pelo padre Toninho Batista e criado durante toda a nossa infância e juventude aqui, nossa cidade, né? Fui aluno de diocesano e construí o meu mundo assim, dentro desse ambiente cristão, dentro desse ambiente, principalmente ao lado dos jesuítas, porque meu colégio ele era muito ligado. Meu pai foi aluno de lá, todos os meus irmãos foram alunos, então era o ambiente que a gente foi criado, né? Fui aluno da UESP, sou da segunda turma da Universidade Estadual do Piauí de Medicina, da FACIME. Depois fui morar em São Paulo, fazer a parte de ortopedia. Depois fui para o Paraná, fazer ortopedia pediátrica e fiz o mestrado. Casei ainda durante a residência com a Priscila, né, que é daqui de Teresina também. E tivemos uma filha ainda no Paraná, então a Sofia, que é a mais velha, ela é curitibana, nasceu lá. E quando retornamos para o Piauí, já no ano de 2010, a gente sempre trabalhamos muito assim, dentro do SUS. Aí fui para o HUT, concursado, sou da primeira turma concursada do HUT, de Maravilha. ortopedia. Depois, passei também como professor substituto da UESP, fui ser professor do curso de medicina e fisioterapia. Em 2012, passo no concurso do Estado, aí vou como ortopedista pediátrico para o Hospital Infantil e montamos o Serviço de Ortopedia Pediátrico do Estado, que não existia até o ano de 2012, a formalização de um serviço de ortopedia pediátrica. E a partir dali foi a entrada nossa realmente dentro da vivência, não só como médico, mas como gestor, porque desde o primeiro concurso, para estruturar o serviço, eu tive que aprender muito sobre a legislação do SUS, porque nosso diretor tinha toda a boa vontade de montar, mas era um serviço específico e novo sendo montado no Estado. E a partir dali eu fui presidente da Sociedade Piauiense de Ortopedia, fui do Sindicato dos Médicos, tive uma vivência muito grande dentro da produção rural, que sempre foi um ambiente assim que a gente conviveu bastante, né? E fui formado nesse ambiente de chão de Hospital do SUS. Tive a grande oportunidade, sempre me dediquei muito a relações humanas, a relações interpessoais, de diversos níveis sociais, e o consultório foi que me deu realmente
essa visão da influência do que é a necessidade de você ter um serviço humanizado, né? Então, você imagina que não era fácil, né, você montar um serviço de ortopedia pediátrica, você se deparava com crianças já com 14 anos, 15 anos, de atraso do seu tratamento. Então, a gente teve aí uma geração de crianças com deficiência que não tiveram assistência real. Nesse mesmo período, fui para o CI, né, fui seletista do CI, trabalhei lá na parte de reabilitação, fazendo a parte de ortopedia pediátrica lá. Fui médico do Hospital São Marcos e depois fui ser plantonista em Picos, plantonista em Campo Maior, plantonista em Demerval Lobão. Criamos um ambulatório para assistir em Demerval Lobão as pessoas que eram operadas no sistema de saúde do trauma ortopédico e que tinham dificuldade de acesso à retirada de fixadores, tinham dificuldade de acesso a cirurgias infectadas de média complexidade, que a alta complexidade, o HGV, já tem esse ambulatório. Então, várias coisas que foram nos formando, né, e conhecendo o Piauí e a realidade da população. E em 2015, nós tivemos o convite para assumir a direção do Hospital Infantil, que era um grande desafio, né? Quer dizer, eu estava 5 anos, né, bem estabelecido já, né, com muitos serviços já ocupando os horários, coordenava naquela época vários pronto-socorros da rede privada, mas estava concursado da HUT, concursado do infantil, estava montando o serviço de ortopedia pediátrica. Então, era médico do CI, era médico do São Marcos. Então, você imagina como era a vida naquela época. Mas Concorrido o tempo. era dedicação real, né? A toda essa. Ajudamos a implantar a residência de ortopedia aqui no nosso estado. Então, pelas relações que a gente criou na época da residência médica, fazendo em São Paulo, no Paraná, a gente tinha uma interlocução muito boa, tanto com o MEC quanto com a Sociedade Brasileira de Ortopedia. E, à época, a gente trouxe os inspetores da SBOT para poder fazer a avaliação, né, da residência do HGV. E foi nessa época que a gente conseguiu montar, né, a residência médica, a primeira residência de ortopedia do Piauí. Né? A gente estava lá também com a nossa mão colocada lá. E o desafio do infantil ele era muito grande, né? Você tinha um hospital importantíssimo, único, mas com uma estrutura física extremamente deteriorada e irregular, né? Quer dizer, ele não era adequado às normas sanitárias. E tinha também uma complexidade na sua organização administrativa, né? Você não tinha núcleos, que são núcleos dentro, você imagina que são grupos que cuidam do serviço. Então, a CIPA, né, que você está cuidando diretamente ali da segurança dos servidores. Não existia formalizado, a gente teve que formalizar. Núcleo de controle de óbitos, que é exatamente onde você detecta falhas processuais, né? Implantação das normas internacionais de segurança. E até a gente conseguir fazer todo o planejamento, reestruturação e entregar para a população aquele hospital no padrão que tinha que ser. E nesse passo, houve a pandemia, né? O Covid, que acho que ninguém estava preparado para o que vinha a ser o Covid. Né? Eu tinha tido lá em 2009, né, uma experiência, 2008, né? Não, 2009. 2009, uma experiência também muito dura quando eu morava em Curitiba, porque tivemos naquela época a pandemia do H1N1 e que ela também foi devastadora, né, lá no Paraná. Realmente. Muitos óbitos, perdemos colegas, e o perfil era de pessoas jovens, né? Eram jovens e gestantes, né? Esse aí era o que mais... Assim, cheguei a ver o lockdown, aconteceu o lockdown, perdemos colegas médicos, enfermeiros, né? Muita gente nessa época lá. Então, eu já tinha uma experiência prévia, né, lá do Paraná. E a gente entrou diretamente, não é, no comitê, né, de emergência daqui do estado, estava na direção do infantil naquela época, conseguimos fazer uma operação de guerra, porque ali realmente era guerra, que tinha a forma de tratar, era uma estratégia de ampliação de serviços, de desenho de rede de gases, a logística de fornecimento dentro do estado e propriamente dentro do infantil, a gente conseguiu montar uma estrutura que ela salvou, na verdade, a nossa população pediátrica, porque a rede privada ela colapsou naquela época. Então, a rede hospitalar
da saúde suplementar, ela não suportou o volume de crianças que agravaram. Então, foi o infantil, foi a nossa previsibilidade, quer dizer, a sensibilidade do que a gente já tinha vivenciado, que a gente antecipou, tanto que a primeira UTI extra montada fomos nós lá no infantil que montamos, né? E à época as pessoas não entendiam por que a gente tinha feito naquela velocidade, mas a gente sabia, né, que epidemiologicamente aconteceria, porque você tem dois fatos. Primeiro, no primeiro semestre de todos os anos, você tem um aumento normal, né, sazonal, da internação em UTI por bronquiolite. Então, todos os anos, se você levantar as estatísticas, sabe que nos primeiros 5 meses do ano, o volume de crianças internadas por crise respiratória grave, extremamente grave, precisando de UTI, já é naturalmente alto. E você ainda ia associar uma outra doença respiratória, né? E a gente conseguiu salvar a rede, quer dizer, todos tivemos internados no nosso infantil, toda a população, independente da classe social que ela tinha. E foi esse momento que me deixou sensível à política, porque eu entendi que se você não tiver uma política planejada, com previsibilidade, com ações muito fortes dentro de pontos específicos, a gente não avança, né, nesse planejamento mais a longo prazo, né? E me sentia também preparado pelas experiências que eu tinha, não só de gestão, mas de relacionamento, de vida, de consultório, de relação com o paciente, de relação com amigos, de conhecer vários modelos de associação que a gente conviveu durante muito tempo, por já ter experiência da parte da importância do formar as pessoas, né? Que nessa área do campo, né, a gente lida muito ali nessa área que envolve a vaquejada, que não é a festa de vaquejada, mas o que está por trás, que ali são trabalhadores que estão trabalhando com nutrição animal, que estão trabalhando com veterinária, com reprodução, com manejo, com doma. Então, é uma cadeia muito grande. E eu sempre tive inserido nessa cadeia, né? O que a gente vê naquele dia da festa de vaquejada, ali é o final, né? Existe toda uma história de homens e mulheres e jovens que estão envolvidos naquele processo, né? E foi quando a gente teve o convite do ministro Wellington Dias, já na virada do ano de 20 para 21 ali, conversamos com os amigos, reunimos a família, colocamos que é um mundo novo, que a gente não tinha família política, né? Mas eu me sentia preparado, né? Porque é muita responsabilidade você colocar o nome para uma candidatura. Candidatura não é aventura, nem uma oportunidade. Na verdade, é uma decisão que você tem que tomar. E aí a gente tomou a decisão e escutamos muita gente e a gente conseguiu construir, né? Essa primeira vez que a gente saiu candidato, conseguiu uma eleição com uma vitória significativa, né? Tendo lá 33.437 votos na primeira vez, né? E aqui em Teresina, chegando a quase 12 mil votos, 11.977. E quase nenhum político histórico envolvido diretamente, quer dizer, aquelas lideranças políticas, né? Eu tinha amigos, tinham pessoas politizadas, pessoas de causas sociais, pessoas da universidade, pessoas da saúde, da educação. É um voto de consciência. É um voto na verdade, de grupo, né? Assim, a gente consegue reunir pessoas com o ideal de realmente fazer uma defesa, né? E eu acho que eu sempre consegui me comunicar bem, expressar o que eu penso, né? Nunca fui uma pessoa de ficar calada, né? Como você vê na história, quantos pontos eu tive, né? Desde uma gestão, do plantonista, do cara que está passando as madrugadas, né? Dentro de hospital, a fazer parte de uma alta gestão, como foi na época do Covid, participar do COI, do Comitê Emergencial. Isso foi uma experiência que marcou na época, lá nesse ano de 2020, 2021, como surgiu esse convite da parte do agora ministro Wellington Dias, né? E também, doutor Vinícius, aproveitando aqui para perguntar como é que foi essa escolha de justamente ser médico de crianças lá na ortopedia, como é que foi isso? Primeiro, o ambiente, né? Assim, a minha família, ela sempre foi uma família da academia, quer dizer assim, são pessoas formadas em direito, engenharia, medicina, né? E medicina, ela se repete nas gerações, né? Eu acho que você está na 6ª geração, que sempre tem um médico, 2 médicos ali formados. Na casa nós somos 4 filhos, são 2 médicos, né? Na casa das irmãs dos meus pais, tem médicos em todas
na casa das irmãs, né? Então, assim, é uma coisa que ela fez parte da construção da nossa família. E meu pai é pediatra, né? Ah, Então, aí. eu fui criado num ambiente cercado de pediatras, né? Que é o doutor Manuel Reis, que é meu padrinho, Noé Fortes, a doutora Denilde, o doutor Edilberto, o doutor Mário Celso, né? Meu pai, né? Então, o ambiente, o doutor Ariel Leão, que é, além de ser vizinho da gente, padrinho da minha irmã, e era desse grupo, né? Que são 8 pediatras, que foi quem trouxe a pediatria moderna, né? Foi quem Para o estado. primeiro montou o SAMIL, né? Que durante muitos anos, né? Mais de 2 décadas, foi o hospital de referência pediátrico. Foi o primeiro hospital pediátrico, na verdade, do estado, foi o SAMIL, né? Foi quem começou a trazer tecnologia que hoje ninguém sabe mais nem o que é o scalp, hoje só usa gelco, que é um instrumento mais caro, mas na época o scalp que é aquele da borboletinha verdinha, né? Que a gente já viu algumas vezes. Acho que a nova geração de médico e enfermeiro nem sabe o que é, mas aquilo era moderno demais, né? Então, é o ambiente que eu fui criado e sempre fomos muito sensíveis, né, a essa visão do cuidado da primeira infância, né? Então, vivenciei isso dentro de casa, né, cercado de pessoas que só falavam da importância. Minha família tem muitos professores, né? Eu digo a tia Jovina, né, que a gente chama de tia Jovina, que o pessoal chama de professora Jovina, que era do diocesano, fez um histórico, né, uma história muito longa lá dentro. Foi quem, quando criou o diocesano, que a gente chama de diocesaninho, né, que é aquele diocesano voltado à primeira infância, foi ela que coordenou. Então, para a gente sempre foi muito claro que a educação e a saúde na primeira infância é um marco. Então, foi o ambiente, né, o ambiente que a gente viveu. E quando eu fui tomar a decisão de fazer a subespecialidade, a gente estava muito sensibilizado já para essa causa, né? E eu acho que foi a mais acertada, né? Eu acho que Deus vai criando os caminhos que levam a gente a tomar decisões acertadas, né? Porque talvez aquele momento para o nosso estado era necessário ter alguém desprendido, alguém que tivesse a vontade, né? Que tivesse os caminhos abertos aí o tempo todo para conseguir implantar. E hoje está aí, ó. A gente saiu em 2012, não tinha serviço de ortopedia pediátrico funcional, quer dizer, as crianças eram tratadas no ambiente adulto, que era no HGV, né? Você imagina que criança não é um adulto pequeno, né? Realmente. Tudo é diferente, mecanismo de tratamento é diferente, a abordagem dos profissionais tem que ser diferente, a assistência social tem que ser diferente, o psicólogo tem que ser diferente, o material cirúrgico é diferente, né? Então, toda essa parte lúdica e humanizada que envolve a criança, ela é necessário que tenha um ambiente próprio, né? Então, em 2012 não existia, em 2021, né, quando foi ali 9 anos depois, nós fazendo já cirurgia de escoliose, cirurgias de alta complexidade de quadril, implantamos em 2017 um centro especializado em tratamento de crianças com paralisia cerebral, que hoje é referência nacional e mundial. Aqui no Piauí, acho que quase ninguém já entendeu a dimensão do que é esse programa que foi criado no Hospital Infantil, né, que chama risotomia dorsal seletiva, né, e o projeto Sem Dor, que é voltado para crianças com paralisia cerebral. Para você ter uma ideia, esse grupo que foi oriundo infantil, encabeçado pelo doutor Francisco Alencar, a parte de neurocirurgia, foi encabeçado por mim, a parte de ortopedia pediátrica, e nós desenhamos um Todo um programa, time ali. levamos e fortalecemos e buscamos todos os caminhos para ter uma equipe especializada, foram para os Estados Unidos, se qualificaram, se dedicaram e montamos um serviço aqui. Hoje, o Piauí ele é referência mundial de tratamento de espasticidade, que são os espasmos musculares que uma criança com paralisia cerebral apresenta e que leva a deformidades graves, a incapacidade funcional. Vem europeu já para operar aqui no Piauí. Olha Né? aí. Então, já recebemos aqui pessoas da Itália, já vieram pessoas de Portugal. Está vindo São Paulo, pacientes de São Paulo vêm operar no Piauí. Então, chega ao ponto que hoje, no nosso infantil, é o único hospital do SUS no Brasil que faz essa cirurgia chamada risotomia dorsal seletiva, ela continuamente. E vou lhe dar uma informação assim, quem tinha acesso a essa cirurgia, era só filho de gente muito rica, que fazia nos Estados Unidos, custa em torno de 400 a 500 mil dólares lá. Em São Paulo,
quando se começou a fazer, custava entre 300 a 400 mil reais, e aqui no Piauí, a criança do SUS faz. Para um filho de pobre não seria viável, possível. Era impossível. Então, isso foi uma decisão nossa, né? Então, apresentamos à época, era o governador Wellington Dias, mostramos para ele a importância e quisemos qualificar a equipe, conseguimos o apoio, montamos e tomamos a decisão de fazê-lo. Esse final de semana mesmo, no domingo, tiveram 2. A gente consegue fazer num dia 2 procedimentos. São cirurgias extremamente complexas. Abre a medula da criança, que é formada por centenas de fios, né? Como se fosse assim, você imagina um fio de cobre, aquele multifilamentar, você corta ele, cheio de aquele fiozinho, aí você imagina dentro da medula, né? Que é onde comanda todo o sistema nervoso central. É o que liga o cérebro da gente a qualquer movimento. Um movimento na ponta de um dedo é guiado por esses fiozinhos que tem lá dentro. E a equipe consegue selecionar e descobrir qual é o fio que está causando aquela deformidade na criança. E é desligado esse fio. Então, é um processo assim, importantíssimo e foi construído onde isso? No SUS do Piauí, dentro do hospital infantil, que hoje é referência mundial desse modelo de tratamento. O hospital infantil ele foi uma grande escola, né, para a gente. Doenças em adulto. Ele fala assim, câncer de pênis em adulto, no menino adulto. É 100% evitável. Doenças como infertilidade. Muitas das vezes, quando detectada, tratado lá na infância, uma varicocele, você não vai ter infertilidade. E sempre foi um tabu tratar da saúde masculina. Você vê que tem campanhas... Ainda é, doutor? Ainda é, né? Ainda é. Então, criam-se polêmicas, né? Dificuldade. Mulher tem ações, as mulheres se cuidam, por isso que elas vivem mais. Porque elas se cuidam. O homem foi talhado como se fosse um robô, algo assim que não precisava de tratamento. E nós criamos no Hospital Infantil, em 2016, o programa chamado Novembrinho Azul. Em 2018, ele vira lei. O que é isso? É um programa em que ele liga a educação com saúde, multidisciplinar, e que a gente iniciou o processo no Hospital Infantil em 2016. Em 2018, ele vira lei, e após esse ato do infantil, ele virou lei federal. Ele foi copiado inicialmente em alguns estados, através da... Nasceu no Piauí. Nascido aqui, toda a ideia, o desenho, o primeiro programa, a formalização. Na época, chamamos o pastor Gessivaldo, que era deputado, explicamos para ele a importância. Ele pegou o nosso texto, transformou no projeto de lei, aprovamos no estado do Piauí. Replicamos esse processo em vários congressos de urologia pediátrica e cirurgia pediátrica no Brasil, e alguns estados passaram a aplicar essa mesma lei estadual. E hoje é lei federal. Então, isso é fruto. Então, você pergunta, de onde é que veio a história política? Ela veio exatamente da experiência, da dedicação, da convivência e de compreender, de fato, que é a política bem pensada, bem planejada, bem desenhada, que traz efeitos que são realmente duradouros, de fato, na vida da população, né? Isso é muito importante. Doutor Vinícius, deputado doutor Vinícius, queria perguntar para o senhor aqui, eu até preparei algumas perguntas, mas eu queria saber, dentre essas, qual que foi o maior desafio enfrentado a esse desafio no Hospital Lucídio Portela? O maior desafio do Hospital Infantil foi fazer, à época, né, assim que a gente entrou, fazer as pessoas acreditarem que ia dar certo. Eram muitos anos no hospital, a construção daquele prédio da década de 40. Era um prédio que era um sanatório de cuidados de tuberculose. Imagina que era uma estrutura que não era preparada para ser um hospital de alta complexidade, né? Era um sanatório. Em 86, tomou-se a decisão, o do governador Hugo Napoleão e o doutor Noé Fortes, né, que eu chamo tio Noé, né, que era desses pediatras que eram de amigos e compadres do meu pai. Eles tomaram a decisão de montar esse hospital pediátrico, em 86. E de 86, ele teve o seu auge, quer dizer, a sua criação, a sua formação. Depois houve ampliação de serviço, mas ele estava há mais de uma década se degradando, né? Então, os servidores, claro que se sentiam esquecidos e abandonados e por vezes, inexpressivos. E isso é muito duro
para quem vive ali, quem presta serviço. E já tinham passado vários diretores. Para ter uma noção, quando eu assumo a direção, já, se eu não me engano, fevereiro ou março de 2015, quer dizer, o governo tinha começado em janeiro e ele chegou em março, mais ou menos ali, acho que era março, e não tinha diretor. E o último diretor tinha pedido demissão ainda em outubro, ou foi novembro de 2014. Porque a situação era tão grave, Ninguém tinha coragem de que assumir. não havia perspectiva. E os servidores, eles não acreditavam mais, né? É mais um, né? Então, o grande desafio, se você me perguntar, foi o início da reconstrução. Porque não era dinheiro só. Era fazer com que os servidores acreditassem que eles tinham Comprassem a ideia. importância, que eles iam ser ouvidos e que as ideias iam vir deles e que sem os servidores o hospital não ia funcionar, né? Eu conto que a primeira reunião que eu fiz com o grupo, né, eu tinha 34 anos, né? Então, assim, era um menino, né, ali no meio de servidores que estavam lá desde 86, e eu de 2012 concursado, né? Então, era uma diferença muito grande ali de experiência. Desculpa a expressão, mas podem até ter pensado, o que esse cara está fazendo aqui? O que ele vai fazer, Acho que esse é doutor? mais um, né? É Mais mais um. um, né? Então, esse diálogo com eles, assim, a primeira reunião, né, eu reuni todos os líderes do hospital, as pessoas que eram mais experientes e que eu já estava lá já há 3 anos como servidor, então a gente sabia quem tinha voz, sabia das pessoas que estavam mais magoadas, né? Que a gente escutava, conversava. Então, a primeira conversa foi muito franca com eles. Nós temos um grande desafio, é difícil pra caramba, mas nós vamos construir juntos. O hospital não é feito de paredes, eu sei que está feia a parede, eu sei que está quebrado tudo, mas nós vamos organizar. Mas primeiro o hospital é feito por pessoas. Somos nós, servidores, que estamos aqui todos os dias. Aqui a gente passa mais tempo no hospital do que com a nossa família e nós vamos nos ajudar. Então, qual foi a primeira mudança que a gente fez no hospital infantil? Foi as pessoas acreditarem. Então, o que eu fazia no hospital infantil era de acordo com o que eu ouvia. Então, qual foi a primeira organização que a gente fez lá? Foi na lavanderia. O hospital tinha equipamentos excepcionais lá dentro, uma lavanderia que nunca tinha sido montada, e que estavam há 7 anos lavando a roupa no Lucide Portela, no Natan Portela, que chamavam de HDIC na época. Todos os dias saía um carro para ir para lá, levando roupa suja e trazendo aquela confusão. Então, a gente organizou um projeto, conseguiu o recurso e reformei a lavanderia, e ficou a lavanderia padrão, que depois ele passou a lavar roupa para os outros hospitais. Olha né? aí. Formamos costureiras lá dentro, qualificamos, fizemos treinamento. Depois veio a nutrição, né? O serviço de nutrição era bem complexo. E na criança você precisa ter uma excepcional alimentação, dietoterapia muito bem feita, né, para as crianças. E a gente reconstrói a lavanderia. E trouxemos o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é um hospital de excelência nacional, e o Hospital Moinhos de Vento, que é outro hospital de excelência, né? O Moinhos de Vento do Rio Grande do Sul e o Oswaldo Cruz de São Paulo. E a gente passou a fazer treinamentos para nós servidores. Então a gente começou a treinar o que é segurança, qual é a posição, que nem tudo é dinheiro, é organização. É igual o seu estúdio aqui. Você pode fazer esse mesmo estúdio aqui com um dinheiro absurdo e você pode fazer com menos dinheiro, desde que você coloque tudo na sua posição e que siga o regramento de sempre estar na posição. Se eu vier aqui hoje mudar esses desenhos que você botou aqui, esses enfeitezinhos, daqui a pouco vem um outro, traz ali um copo desse aqui, em vez de estar na posição correta, ele botar ali. Daqui a pouco isso aqui está feio, né? A mesma estrutura que está aqui dentro, mas se torna feio. Então a gente começou a organizar de uma forma muito prática, né? Então o controle dos medicamentos, o controle da... A gente tirou na época 8 carradas de inservíveis de dentro do hospital, que estavam lá dentro acumulados, coisas que não serviam para nada. Bastante coisa. Que a gente chama entulho, né? Então, equipamentos quebrados, caixa velha, papel que já não tinha mais nenhuma legalidade para estar ali dentro, né? Não tinha almoxarifado 24 horas, aí a gente aluga um prédio para montar um almoxarifado de qualidade, com padrão e tal, até se ter a condição ideal, né? Que foi aquela que a gente... E foi para e passo, quando a gente conseguiu, em 2015 para 2016, a gente conseguiu 1,2 milhão de uma emenda,
na Caixa Econômica foi guardada, porque não, que era para reformar a UTI, mas não tinha para onde levar as crianças. A gente tentou até na época levar para o hospital da polícia, mas o hospital da polícia ele não era preparado para uma UTI. Então, ele tinha o espaço da UTI, mas não tinha nutrição 24 horas, farmácia 24 horas, serviço de radiologia 24 horas, não dava, né? E aí depois a gente foi conseguindo, com a bancada, apresentando para cada deputado federal, para cada senador, para cada pessoa que a gente tinha construído as relações ao longo da vida, né? Que não era política, mas era, de alguma forma, a gente criou um relacionamento, e mostrando projeto de pedaço por pedaço, né? E foram de diversos parlamentares naquela época, até a gente ter as condições ideais de reconstrução do prédio. Então, primeiro foi o que? O desafio. Foi a gente acreditar, a gente preparar os servidores, escutar, era direção de porta aberta, quer dizer, a gente estava ali na hora boa, na hora ruim, se de madrugada chovia, caía água, faltava luz, um gerador não entrava, eu saía de minha casa e ia para lá de madrugada, junto com os servidores. Se tinha uma goteira e ninguém sabia o que resolver, eu subia no telhado. Cuidando de gente. Porque assim, ali, tudo que você vai fazer na vida, não existe o morno. Ou é tudo ou é nada. E aquela situação do infantil, ela precisava que fosse tudo o tempo todo. Então, eu acho que o desafio era fazer com que as pessoas entendessem que a gente era parte daquilo, que nós tínhamos uma instituição com dificuldade, mas que nós, servidores, éramos muito bons e somos muito bons, né? E a gente conseguiu fazer essa unidade, essa união de forças na época, porque senão não conseguiria fazer aquela reconstrução. Você não consegue só, impossível, né? Então a gente conseguiu fazer, sofremos juntos, reconstruímos juntos, aprendemos juntos e entregamos todos juntos para a população. E esse foi o resultado infantil, né? E isso é que eu acredito na minha vida, foi isso que eu fiz a vida inteira, né? Por isso que os grandes desafios eu nunca tive receio de cumprir. Doutor Vinícius, como é que foi que surgiu a vida pública agora como político, doutor Vinícius como político, e como é que o senhor conseguiu pegar essa junção de doutor Vinícius médico para essa transição para político e como deputado estadual? Assim, primeiro eu não deixei de ser médico, eu mantenho um atendimento, claro que no volume infinitamente menor do que eu poderia. Eu queria até não ter saído, né, da assistência do SUS, né, que é minha grande casa e acho que é onde eu faço o maior efeito social, né? Mas a legislação não permite, né? Assim que eu fui eleito, tive conversa com o deputado, o vice-governador Temístocles, né? Porque ele já tinha presidido a casa 18 anos, se eu não me engano, mas já tem uma experiência vasta lá, e saber se havia possibilidade de conciliar, né? Porque as cirurgias de complexas da ortopedia pediátrica, a gente demanda, tem uma curva de aprendizado longa. Eu sabia que a minha ausência, de certa forma, pressionaria os meus colegas lá dentro, né? Porque, assim, como eu fui o primeiro a puxar e o que tinha mais experiência, era como se fosse assim, a confiança da cirurgia grande, né? Então, mas não conseguiu e não pode, e a gente segue esse regramento, né? Mas eu mantenho minha vida de consultório, mantenho a relação com os profissionais, continuo, quando eles precisam, para opinião, eu vou dar opinião, oriento. E conciliar assim, a vida política é porque a gente faz aquilo que nós fazíamos antes, só que numa amplitude muito maior, né? Então, essa parte de educação de criança, né? A importância da criança estar protegida. Então, no desenho do plano de governo do governador Rafael, a gente apresentou no dia 5 de maio de 2022, né? Nessa mesmo período assim, que a gente está vivendo, né? A gente fez uma apresentação ao governador de um programa que a gente já tinha implantado na saúde, chamado Pro Infância, que era um programa que ele visa a diminuição de mortalidade materna infantil. Foi quando, em 2016, a gente criou um mapa de calor de concentrações de pacientes em fila da cirurgia pediátrica. E, em 2016, a gente direcionou equipes do Hospital Infantil para operar em hospitais regionais, puxando aquelas crianças que estavam em maior concentração, foi desenvolvido por nós lá dentro, né? O doutor Djalma, que é urologista,
né? Eu vi o problema, mostrei para ele e ele transformou isso. Ele tem uma expertise nessa parte de desenvolvimento de programas e ele construiu esse mapa de calor à época. E nós fizemos um programa chamado PEDCIPS, né? Que era exatamente que era linkado direto à pró-infância para redução, né? De mortalidade. E no dia 5 de maio, eu apresentei para ele a ideia do Pacto pela Criança, que é hoje encabeçado pela primeira-dama, juntamente com o Pró-Infância, que era a descentralização da saúde. Por isso que a gente fortaleceu. Aí, na sequência, o governador Rafael coloca no seu plano de governo a criação do Pacto pela Criança, o acompanhamento da alfabetização na idade certa, a criação dos serviços de cirurgia pediátrica em Floriano, Parnaíba, Pix, né? Então, tudo isso faz parte da nossa política. Então, você imagina, o que eu fazia dentro de um grupo, dentro de uma instituição, dentro de um núcleo da saúde, que era multidisciplinar, a gente estava ali envolvido com a vigilância sanitária, a doutora Tatiana Chaves, estava envolvido lá com o LACEN, com o professor Fabrício, estava envolvido com a superintendência da atenção primária da Secretaria de Saúde do Estado. Aí você tinha Ana Eulálio, Cristiane Morafé, tinha os diretores dos hospitais da época. Então, essa rede de conexão é que levou a gente a fazer essa questão. Então, o que eu fazia dentro do núcleo, nós passamos a fazer de uma forma amplificada, que são essas entregas muito fortes do governo Rafael e do mandato do doutor Vinícius, que foram mais de 6 mil crianças atendidas na oftalmologia, todas aquelas que precisaram de órtese, né? Que é O senhor foi óculos, um dos né? principais idealizadores do Pacto pela Criança. A gente né? construiu juntos. Construiu junto A com gente o governador. a gente apresentou ele todo o conceito, né? E o governador colocou da forma factível para um governo, né? Então a gente sempre pensa na forma de transversal, por isso que ele envolve assistência social, educação e saúde. Então ele é transversal o processo. Dentro da educação, ele não é apenas ter uma brinquedo, uma creche, a sala de ensino especializado, não é isso só. É alfabetizar até os 6 anos de idade. O impacto ele é brutal na formação daquela criança. É você ter alimentação sem ultraprocessados para essas crianças. É você fazer diagnóstico social de insegurança alimentar. É você ter o cartão vacinal em dia. É você fazer a prevenção de doenças através do Novembrinho Azul, da saúde urológica masculina. É você fazer a vacinação de adolescentes de HPV para poder evitar o câncer do colo do útero. É você fazer o diagnóstico de doenças e da necessidade de correção visual para que essa criança ela aprenda, ela tenha interesse na aula e que ela evite doenças que agravam. Vou te dar um exemplo. Na primeira etapa do que a gente chama de Projeto Viver, que é a parte oftalmológica do diagnóstico precoce de doenças e de melhoria da qualidade visual das crianças que estão na escola. Na primeira etapa que a gente fez, a gente diagnosticou crianças com glaucoma infantil. Então, você ouve falar de glaucoma do adulto e você vê adultos que perderam a visão. Alguns desses adultos que perderam a visão era essa criança com glaucoma infantil não diagnosticado. Não foi tratado. Que não foi diagnosticado. Não é nem tratado. Não foi diagnosticado. Né? Então, essa política eu não me canso de fazer. Né? Essa semana nós vamos vamos fazer em 2 municípios. Vai ser Santa Rosa, do Piauí, e Oeiras. Né? Lá vai ser mais 600 crianças atendidas. Nós temos quase 7 mil crianças atendidas já, só através do nosso mandato. Né? Então, fora o que foi feito dentro do pacto. Né? Quer dizer, eu estou falando aqui 6 mil aqui no meu mandato. Ainda tem o que foi feito no Pacto pela Criança, que a gente desenhou juntos e apresentamos, né, para o governador. O desenho dessa descentralização, implantação de hospital regional lá em Paulistana vai ser entregue. Lá não tinha e está lá escrito no nosso plano que a gente fez junto lá, dizendo tem que ter um hospital regional lá em Paulistana. E a Central de Diagnóstico já está fazendo, né, atendendo ali mais de 12 municípios na região. Né. A diminuição da mortalidade infantil, ela foi impactante, né, nesses primeiros 3 anos de governo do governador Rafael. Ela está linkada com esses 2 programas, né, que é o Pró-Infância, que envolve o PEDCIPS, que são as cirurgias pediátricas feitas na mesma hora,
Então, a gente começou a fazer cirurgia neonatal, quer dizer, o menino nasceu com a gastrosquise, que é uma malformação, nasceu com a necessidade de fazer uma cirurgia, que a cirurgia da coluna, da mielo, ela já estava sendo feita pelo Dr. Pado Júnior, que era uma dedicação dele. Mas nós pegamos, montamos antes mesmo de estar implantado de uma forma governamental e uma política de Estado, a gente montou dentro da política da saúde, envolvendo o infantil e a maternidade de Evangelina Rosa, e uma decisão do governador. Da criança nasceu, ter uma formação abdominal, ela é só operada na própria maternidade. Então, o que me dá coragem, e eu vejo que funciona, é você fazer as coisas bem feitas. Então, nada disso foi aqui no bate-papo. A gente juntou especialistas de cirurgia, especialistas de UTI neonatal, especialistas de neuro, especialistas de saúde pública, e desenhamos a muitas mãos para dar uma solução factível. E aí a gente entrega para o governo. Então, isso eu fiz a vida inteira, né? Sem ser parlamentar, sem estar na política partidária, mas como cidadão, como uma pessoa que entende que isso é necessário e que eu tive a oportunidade de ter discernimento, aprendizado, ter a oportunidade de estudar. Sempre tive a bênção de ter professores que me abriram muito os caminhos, né? E a gente seguir e fazer essas entregas importantes. Então, é mais ou menos isso. O parlamento, para mim, ele é fundamental no processo, é onde discute, né? Onde se faz as entregas. Essa semana, agora à tarde mesmo, eu estou dialogando com alguns colegas parlamentares já desde a semana passada, já me pronunciei publicamente na Assembleia, no plenário, mas a gente precisa avançar ainda nesse diálogo, e nós estamos planejando, executando e desenhando o novo hospital pediátrico. É um hospital que ele tem que ser maior, mais amplo, mais organizado, mais disciplinado, com a capacidade de aumentar a tecnologia, porque a saúde está avançando, a gente tem que Olha aí, acompanhar o doutor ritmo. Vinícius tem spoiler aí, já de data, já de Não, período, tempo, daqui a quanto tempo? É assim, deixa eu lhe explicar a complexidade que é. É muito complexo. Você então. precisa, primeiro você tem que ter a certeza de um orçamento, né? Então, a gente está garantindo agora, defendendo a defesa do orçamento, que ele não é só para o infantil. Ele vai ser para as centrais diagnósticos, ele vai ser para a requalificação de laboratórios centrais, ele vai ser para a requalificação dos hospitais regionais, mas dentro desse NACO, o que a gente estamos defendendo é que esteja lá específico para o novo hospital infantil. Por quê? Você tem que primeiro fazer uma definição do terreno, né, que tem 2 terrenos que a gente ainda está vendo com o governo qual é que eles vão disponibilizar, para que a gente desenhe uma planta desse hospital. Quando você vai desenhar a planta do hospital, ela tem que passar em vários crivos, né? Crivos do bombeiro, crivos da vigilância sanitária, né? Ela tem que estar num fluxo correto para poder não ter cruzamento de roupa suja com limpa, de ambiente contaminado com ambiente estéril, né? Então, é uma sequência de projetos. E a gente vai conseguir, do jeito que a gente fez no infantil. Então, assim, eu falo com muita tranquilidade. Já deu então, certo. Até eu estava conversando com um colega parlamentar sobre essa votação que a gente vai ter que fazer lá para aprovar um orçamento para isso. E eu falei para ele, contei a história de como é que a gente fez isso. Ou seja, nós fizemos com o hospital funcionando e com a construção de 1940 de adobo, e a gente transformou aquele hospital do zero. Imagine agora. Aí nós vamos fazer mais rápido, né? E a ideia que a gente está discutindo com a Secretaria de Saúde, isso está em discussão, né, com o secretário de SEU, com a parte técnica, é que a gente faça esse novo hospital verticalizado, com a capacidade maior de atendimento, com a central de diagnóstico mais adequado, com áreas específicas para neurocirurgia, áreas específicas para ortopedia, áreas específicas de isolamento com pressão negativa, né, que são tudo que cada setor ele dentro de um padrão ideal, num tamanho maior, uma área de UTI maior, que a gente saiu de 9 leitos de UTI para 28, né? 28 leitos. Já foi um salto gigantesco, mas a gente precisa ter UTIs específicas, né? Vou lhe dar um exemplo. A cirurgia cardíaca pediátrica, ela era feita aqui no Piauí durante mais de uma década só pelo Hospital São Paulo, que o Dr. Paulo Cortelazzi fez milagre. Ele fazia milagre da quantidade de cirurgias que ele conseguia realizar
dos pacientes do SUS. Mas existia uma pressão muito grande e crianças iam a óbito por falta de cirurgia, né? E nós, naquela reforma, a gente idealizou o espaço para a cirurgia cardíaca e passamos a fazer. Então, hoje, a Hospital Infantil opera a cirurgia cardíaca pediátrica de rotina. Mas nós temos um avanço maior. Nós temos que chegar nas crianças abaixo de 2 quilos, que hoje só 3 estados fazem, para tu ver a complexidade que é. Então, o início do processo já foi feito, que a gente começou a fazer os procedimentos em larga escala. Então, hoje só sai de Teresina crianças abaixo de 2 quilos, que é a regra, né, para 24 estados. Mas a gente não quer ficar nessa regra. A gente quer ser autossuficiente da cirurgia. E não é só a sala cirúrgica, não é só o cirurgião. É toda uma equipe que tem que estar preparada. Por que abaixo de 2 quilos os outros estados não estão fazendo? Inclusive a gente não está fazendo. Porque você precisa de uma formação muito sólida, de uma equipe multidisciplinar, de intensivistas, de enfermeiros intensivistas, de técnicos intensivistas, de perfusionistas. Então, é uma equipe que ela é específica para aquele perfil de paciente. Porque se não for, o pós-operatório ele não vai funcionar. Então, não é só o ato de operar, é de dar a vida para aquela criança. Então, esse processo, eu enxergo sempre ele a médio e longo prazo. Então, lá atrás, não se fazia. Eu disse, nós vamos fazer. E fomos conversando, Sebastião Martins, Josserlanda, pai, vamos fazer, vamos fazer. Aí falar com o Tio Zé Lira, o doutor Zé Lira, e com rapaz, vamos fazer. Então, os caras foram se mexendo. Cada equipe foi indo para os Estados Unidos treinar, foram para São Paulo treinar, até a gente ter o momento ideal e está aí uma realidade, né? Aqui é o mesmo passo. Então, nós vamos fazer, né? Nós estamos agora fazendo o primeiro passo, que é ter a garantia de que a gente consegue executar, porque a gente tem pressa também, né? Não é uma coisa para se postergar. Então, a gente já está trabalhando com a Secretaria de Saúde no projeto. Estamos estimulando a rede a pensar, dialogando com a equipe cirúrgica. Vamos buscar formar mais profissionais direcionados à cirurgia cardíaca pediátrica. Para quê? Para que aquele hospital que hoje funciona na sua totalidade, ele linkado ao HGV, o HGV já tem os equipamentos de diagnóstico, né? Já tem uma estrutura, um infra. Você tem que pensar em economicidade. Você não vai montar duplicado, se dá para usar aquela estrutura. Mas o ambiente da cirurgia e o ambiente de internação ele tem que ser pediátrico. Então, a ideia é que aquele prédio ele se qualifique cada vez mais, ele se torne um hospital mais especializado, principalmente nessa parte de cirurgias muito específicas, como a cirurgia cardíaca pediátrica. Nós temos que pensar na oncologia pediátrica, que hoje é um gargalo, só está tratando oncologia no Hospital São Marcos, por isso o novo hospital. Então, nós temos que ter setores da oncologia pediátrica, nós temos que ter setores da ortopedia de alta complexidade, nós temos que ter setores da urologia de alta complexidade, nós temos que ter setores da cirurgia geral de alta complexidade e da neurocirurgia. Veja que a construção, a gente está aqui trabalhando, mas estamos pensando todo o tempo com um olhar à frente. E a gente sabe, ter a certeza de que isso vai ser a maior retaguarda que o Estado pode ter, como foi o fato da maternidade Evangelina Rosa. Aquela nova maternidade Evangelina Rosa, ela foi o momento que você conseguiu organizar a rede de uma forma melhor, aumentando e diminuindo óbitos, né? Diminuindo óbitos absurdamente, porque qualidade da construção, qualidade da equipe, com a requalificação e qualificação da equipe de profissionais. Precisa avançar agora cada vez mais na atenção primária, né? Então, a atenção primária, que é no posto de saúde, onde o diabético tem que ter cuidados excessivos e bem próximos para poder não evoluir para uma perda de visão, para uma insuficiência renal, para um infarto, para um AVC, naquele hospital, naquela unidade básica de saúde, em que você tem que passar a ter uma assistência das mulheres gestantes com especialistas. Sabe de que morre mulher gestante? A mortalidade materna infantil, que é aquela neonatal durante o parto, transparto, pós-parto e da gestante. Sim. Infecção urinária e hipertensão. São síndromes hemorrágicas causadas pela hipertensão e infecção urinária, que é o parto prematuro que dá. Então, 92% são evitáveis.
Então é por isso que a gente está batendo nessa história da Uma central campanha muito bem feita de diagnóstico. saúde. Tem que ter a central diagnóstico em todos os lugares, né? O que está mudando, né? Então, essa construção das centrais diagnósticas em lugares onde não tinha, você, com acesso a laboratório, a mamografia, a radiografia, a ultrassom, né? Ele é necessário para que a gente tenha. A implantação da saúde digital dentro das unidades básicas de saúde, ela não é uma coisa simples e não é besteira. É a pessoa que está lá nos rincões, a 60 quilômetros de uma sede do município do interior, ter a possibilidade de uma gestante ter uma consulta com um endócrino de rotina, e não quando é possível. Ter um contato com um cardiologista para equilibrar a pressão de uma gestante, para que não tenha o óbito fetal, para que não tenha o óbito da mãe, mas não é quando for possível, é no dia que ela quiser. Então, a visão da sala de saúde digital, a visão das centrais diagnósticos, a requalificação da rede, ela é o que vai fazer e que está impactando, que a gente já está mostrando por indicadores. O tempo de espera de consultas de especialidade caindo, a mortalidade materno-infantil caindo, o número de crianças nascendo com paralisia cerebral caindo, é fruto disso. Doutor Vinícius, nessas suas andanças pelo estado do Piauí, como é que o senhor é recebido? Porque o senhor operou muitas crianças no estado do Piauí, né? Pelas famílias que devem reconhecer, ó, o médico, a criança reconhece também, a família. Como é que é isso no interior do Piauí? É muito forte, assim. A gente chega em locais assim que a gente nem imagina, assim, e que foi de onde veio essa sensibilidade da história da descentralização. A gente chega nos lugares e os pacientes reconhecem. Hoje estão grande, né? Menino já correndo, jogando bola, que nasceu com o pé torto congênito e que a gente tratou no ambiente humanizado, né? Tem casos, assim, muito específicos. Em Lagoa do Sítio, né? Tem o Francisco, um garotinho lá. E ele era muito zangado, né? Aquele menino brigava, era confusão dentro do hospital. E aí, todas as vezes que a gente ia tratar, eu levava no bolso um balão, levava no bolso, aí mandava, eu dizia, ó, no dia que você deixar fazer sem brigar, você vai ganhar um caminhãozinho, né? Aqueles Ai, caminhãozinhos e que a gente criou um laço muito grande, né? Então ele hoje já tá meninote, eu acho que ele tem 8 anos, 9 anos, deve ter por aí já. Já tá rapazinho já. E toda vez que eu vou na cidade, ele me espera, né? A última semana teve a visita do governador em Lagoa do Sítio e eu não fui. Ah, pá, o homem pegou ar. Aí saiu zangado eita. lá. Doutor Vinícius, muito obrigado pela participação no nosso podcast. A gente já está encerrando o tempo, parece que passou voando, minha gente. De verdade, parece que passou voando. Conversa Assim foi. maravilhosa, incrível. Mas eu queria aproveitar esse momento, antes de terminar o nosso podcast, agradecendo também aqui ao senhor por ter vindo ao nosso podcast. Aproveitar também para perguntar, porque a gente sabe o podcast é atemporal, mas esse final de semana Sim. teve um evento maravilhoso, mais de 5 mil pessoas aí nesse grande evento na quinta-feira, né, intitulado Para Cuidar de Gente, se não me falha a memória. E eu queria perguntar para o senhor aqui também sobre esse evento e existe o povo teresinense tem um carinho enorme para o senhor que a gente já percebeu, já percebe nas ruas no dia a dia. Mas pós essa campanha de 2026, a gente está na pré-campanha. A possibilidade do doutor Vinícius ser próximo prefeito de Teresina, candidato a prefeito daqui 2 anos, porque a gente vê as pessoas também comentando, né, de uma forma assim muito positiva. O senhor foi candidato pela primeira vez nas últimas eleições e agora vem para a reeleição. Me parece, não, eu tenho certeza que vem muito forte, né, já para essa reeleição, mas as pessoas da capital criaram esse laço afetivo com o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aqui já nesses minutos que ainda restam para a gente. Eu acho que a política a gente tem que respeitar muito o eleitor, né? A construção que a gente está fazendo, ela é uma construção de um grupo político e de fazer entregas que elas impactem de verdade na vida das pessoas. Teresina é natural que se tenha esse reflexo, né? E a expectativa de ter novos líderes, né? Pelo momento que a gente tem vivido, né, nesses últimos 6, 7 anos, né? Que a capital vem vivendo, né? E essa identidade, eu que nasci aqui,
fui criado aqui, educado, dentro da cidade, batizado na cidade, né? Filho da Evangelina Rosa. É natural que se crie, né? Realmente essa expectativa. Mas não se trabalha política atravessando, nem atropelando as etapas, né? Em 2023, eu coloquei meu nome como pré-candidato, né? Por quê? Porque eu sei que nosso grupo tem capacidade de ajudar. Então, se eu sei que tem capacidade e há uma necessidade, a gente se coloca realmente como uma oportunidade, naquele momento, como um nome como pré-candidatura. Mas não tinha um ambiente, talvez, político, né, para isso. Mas eu compreendo que, na verdade, a aliança é com a população, né? Então, eu cumpro as etapas necessárias, do jeito que foi a minha formação, que eu fui cumprindo as etapas, construindo passo a passo, construindo e criando motivos para as pessoas aceitarem meu nome como parlamentar. Nós vamos construir de uma forma muito tranquila. Essa eleição, a eleição de 26, ela é muito importante, porque eu preciso realmente mostrar que a consolidação do nosso time ela é real, né? Nós partimos de uma primeira eleição praticamente sem prefeitos, sem vereadores, né? Aqui na capital, nós somos o grupo político o único que elegeu 2 vereadores por Ursam, quer dizer, de dentro de casa, e mais 2 vereadores ligados diretamente ao nosso grupo, né? Nenhum outro deputado estadual tem isso, não fez isso. Então, há algo diferente, né? No interior, pessoas que não eram candidatos, assim como eu não era, mas a gente tinha um pensamento muito forte, muito ligado e assim, na mesma sintonia, me apoiou, me deu uma votação expressiva, passou a eleição dia 5 lá do ano passado, de 22, lá no dia depois da eleição, né? Eu chamei, tu viu o que aconteceu aí? Pois você tem que seguir, nós temos uma linha, nós vamos manter nosso alinhamento e vai dar certo e tal. E hoje foi eleito prefeitos dessa forma, foi eleito vereadores dessa forma, numa relação direta com o povo. Então, lhe respondendo, vamos cumprir as etapas, né? Vamos cumprir essa etapa de 26, trabalhando sempre, assim, eu faço tudo realmente impactando, mas com efeitos realmente futuros. Nós temos um grupo que realmente acredita, né? É muito forte isso. O resultado daquela reunião do dia 28, né, de maio, ela é isso, né? Assim, foi uma reunião que ela foi infinitamente maior do que se estava planejado, né? A gente planejou uma reunião pela dimensão do grupo, pelo perfil do grupo, que a gente teria ali em torno de 2.500 líderes, né? Que entre líderes políticos, líderes politizados, academia, profissionais de saúde, profissionais da educação, profissionais da cultura, e ela ultrapassou 5.400 pessoas, né? Então, isso mostra realmente que há uma motivação das pessoas em acreditar no projeto. Agora, nesse momento, nós nos consolidarmos parlamentar, a gente mostrar que as pessoas têm que saber essas histórias, têm que saber de onde veio as soluções que a gente encontrou, tem que saber o que nós estamos fazendo. Por isso que eu faço prestação de contas. E não foi nesse ano que eu fiz. Esse ano eu só fiz ela aglutinada dentro de Teresina, porque nos outros anos eu fazia ela nas zonas, né? Zona rural, zona norte, zona sul, fazia fragmentada. Só que esse ano é um ano acelerado, porque a gente tem um processo eleitoral no meio. Verdade. Então eu tive que compilar. Mas já fizemos nos territórios, já fizemos no Sambito, já fizemos no Médio Parnaíba, já fizemos na região dos Carnaubais. Então, isso é uma rotina minha, porque eu acredito, porque eu queria antes que meus políticos fizessem isso por mim. Então, eu falei, eu voltava e eu queria que ele prestasse conta. E eu faço isso, eu presto conta porque eu acredito. Muito importante. Bom, doutor Vinícius, deputado estadual, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez, dizer para você que está nos assistindo que aproveite e se inscreva no nosso canal, compartilha em todas as redes sociais. Muito obrigado, doutor Vinícius. A conversa foi maravilhosa, incrível. E com certeza virão novos episódios aí também com o doutor Vinícius em breve, porque esse homem tem muita coisa para contar, gente. O episódio foi
incrível. E é isso aí. Muito obrigado, gente, e até a próxima.